de autoconfiança. Olha essa situação aí em 2002 agora, já nos anos 2000. Antes que a manobra do circuito fosse realizada, o eletricista subiu na estrutura, fazendo contato com a média tensão energizada, que levou ao acidente, queimaduras nos braços e nas pernas. Então isso aqui é uma situação relatada em 2002, mas a fonte foi divulgada em 2006. Então aqui você vê, olha só galera, antes que a manobra do circuito fosse realizada, meu irmão, o cara já subiu na rede, fazendo contato com a média tensão, que levou aí ao acidente, queimaduras nos braços e na perna esquerda. E isso acontece até os dias de hoje. E continuará acontecendo enquanto os profissionais não têm noção do que está acontecendo ao seu redor, não tem noção da importância dos procedimentos de segurança. Pessoal, eu costumo falar até em sala de aula, os procedimentos de segurança existem porque alguém já se acidentou. Alguém já se acidentou. Por isso que aquele procedimento existe. E por que eu, na condição de profissional, vou burlar esses procedimentos? Olha que amadorismo. O cara, antes de manobrar o circuito, ele já subiu na rede, na média tensão. Então isso é de uma irresponsabilidade sem precedentes. Graças a Deus que ninguém aqui que está nos ouvindo vai agir dessa forma. E se vê, reclame, meu irmão. Porque a sua segurança vem em primeiro lugar. Ninguém pode fazer mais por você sobre a sua segurança do que você mesmo, que está lá no fronte da guerra. E esses relatos apresentados ali pela CEMIG, eles estão exemplificando a importância dos procedimentos de segurança para que se ocorra de fato a segurança no trabalho. E digo mais, a própria NR10, lá em seus subitens, ela fala: as intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts ou superior a 120 volts em corrente contínua somente pode ser realizada por trabalhador qualificado. Quando a gente fala de trabalhador qualificado aqui, galera, dentro desse nosso estudo, eu quero destacar para vocês, não é só aquele profissional que está com certificado na mão, que foi treinado e que existe um profissional certificando que ele está qualificado. Não é só isso. O trabalhador qualificado é aquele que segue à risca os procedimentos de segurança. Porque como eu vou dizer que um profissional é qualificado se ele sobe na rede sem mesmo iniciar os procedimentos de desenergização? Como é que eu vou chamar um trabalhador desse de qualificado se ele vai fazer o procedimento na rede, na linha morta, e não aterra os dois lados da rede? Então não posso chamar um cara desse de profissional qualificado. O que está acontecendo, né? O sistema de proteção coletiva, tanto o EPI, né, quanto também o EPC, eles são recomendados no serviço com eletricidade. E eu cito alguns deles. Por exemplo, equipamento de proteção coletiva, isolamento físico, sinalização, aterramento provisório, né, que aqui chama aterramento temporário, que é esse aqui. Tá? Destaco também para vocês as próprias ferramentas que são isoladas eletricamente desempenham o papel também de segurança, de proteção do profissional. As ferramentas isoladas e também com estado de uso e conservação adequado, que não adianta você estar com um alicate com a isolação perfurada, né, ou danificada. Tá? Destaco também como equipamento de proteção a própria vara de manobra. A escada não é um equipamento, mas é um acessório que está ali também aliado à segurança do trabalhador. Haja vista que é uma escada de fibra, a escada isolada. Detectores de tensão, que desempenham um papel muito importante para a gente saber se a rede está energizada ou não. Cinto de segurança, capacete com jugular e também a própria luva isolante, né, com aquela proteção, que é a luva de vaqueta, de cobertura, óculos escuros, ou mesmo óculos incolor, né? No caso, a pessoa que trabalha aí em uma área onde precisa ter uma visibilidade melhor, não vai usar óculos escuros, né? O óculos incolor desempenha um papel importante também.
a própria manga isolante, que não pode faltar em nenhum procedimento. Você observa aqui nessa imagem ilustrativa, né? Você pega até uma situação que o profissional não está usando a manga, né? Agora a gente sabe que essas regras da manga isolante, isso vai variar de empresa para empresa em alguns procedimentos, tá? Em outros nem sempre. Vai ser sempre exigido ali a manga, mas em alguns procedimentos, a depender da concessionária que você trabalha, ela exige ou não a utilização da manga. Eu aqui nessa imagem aqui, eu prefiro, né, que seria de preferência, né, agora aqui uma opinião, que esses profissionais aqui, ó, fazendo teste na rede, fazendo abertura de chave, estejam ali com a manga isolante, tá? Isso aí é uma questão preferencial minha. Agora cabe você, na empresa que você trabalha, se é exigido nesses procedimentos a utilização da manga aí, né? Quiser até botar no comentário aí pra gente debater, é bom, tá bom, pessoal? Mas fiquemos atentos, porque esses equipamentos de proteção coletiva, equipamento de proteção individual, desempenham um papel muito importante na nossa seguridade. Também, pessoal, observou-se que com relação ao próprio EPC, né, esse não era utilizado, e quando utilizados eram de forma precária, como placa de sinalização danificada, cone sem pinturas ali de alerta, entre outros. Então você observa que quando eram utilizados ainda eram danificados. Então é importante que dentro desses estudos nossos a gente se conscientize também com os procedimentos de sinalização, que é importante. Os equipamentos, sejam eles EPI, EPC, precisam ser mantidos em bom estado de conservação, o que contribui para a segurança do trabalhador. Aí agora não necessariamente depende do trabalhador, é a empresa. O trabalhador também deve exigir da empresa esses equipamentos em boas condições para se trabalhar. Você não pode simplesmente aceitar trabalhar com cone nessas condições, com a placa de sinalização nessas condições. É preciso que tenhamos consciência que é a gente que está no fronte da guerra. Aqueles equipamentos é para proteger a mim e a minha equipe. Você precisa se manifestar frente à empresa, frente ao encarregado, quem quer de direito, e solicite equipamentos em bom estado de conservação, principalmente quando se fala de sinalização, tá? É importante que tenhamos isso em mente. Medida de proteção. Então você vê aqui logo que nos planejamentos de segurança deve-se sempre destacar a importância do investimento em treinamentos aos funcionários e sua total capacitação. Pessoal, olha só. O treinamento, ele tem que existir periodicamente, isso já é previsto em norma. O treinamento ele tem que existir também quando dá mudança de função do funcionário. O treinamento ele deve existir quando o funcionário ele vai mudar ali de empresa. O treinamento tem que existir quando o funcionário ele é afastado do serviço há mais de 90 dias. Isso está dentro da letra da norma. A importância do treinamento não é ensinar o eletricista que já é profissional. Pelo contrário, é trazer para dentro dele a consciência que ele precisa se proteger. Porque vocês vão acompanhar com a gente aqui que os erros, os acidentes estão acontecendo com profissionais que conhecem ali o serviço, mas ele não se utiliza dos procedimentos de segurança justamente pelo excesso de confiança. Então, a importância de se investir em treinamento dos funcionários é singular na nossa proteção, tá? Então, empresa, treine seus funcionários periodicamente, sempre que a norma exigir, sempre que chegar um equipamento novo, sempre que o funcionário mudar de função. Porque o treinamento não é perda de tempo. O treinamento é prevenção em acidentes e conscientização do profissional. E não basta você, empresa, treinar o funcionário e soltar ele em campo. Você tem que treinar ele, soltar em campo e fiscalizar. Para que tenhamos ali cada vez mais índice de acidentes bem baixos. Só assim a gente consegue trabalhar em um ambiente salutar. Olha só que dentro das nossas ponderações eu destaco a vocês,
tá, pessoal? O excesso de autoconfiança está relacionado com o maior número de acidentes de trabalho, devido ao fato de o trabalhador, após anos de atuação na área, adquirir certas habilidades e, com isso, ignorar medidas de segurança que são indispensáveis às suas atividades, como o uso de EPI, o uso de EPCs. Pessoal, é aquela situação, né? Você observa que os acidentes não estão relacionados somente ao excesso de confiança, né? Também ao não uso do EPI e EPC. O não uso do EPI e EPC, ele pode ser uma atitude do trabalhador, pode ser uma atitude da empresa em não fornecer esses equipamentos, tá? Então, o não uso dos equipamentos favorece o acidente. Então, é indispensável quem trabalha na área elétrica ou em suas proximidades utilize os equipamentos de proteção individual e coletiva, de acordo com o nível de tensão da rede, de acordo com a demanda exige. Tá? Você observa aqui nessa imagem, você tem um profissional eletricista colocando as coberturas isolantes na rede. Aí a gente retoma, né, aquele pensamento. O treinamento é importante. O trabalhador, ele conhece a atividade. É tanto que ele se utiliza do excesso de autoconfiança. A autoconfiança, ela é importante. Eu não posso ter excesso de autoconfiança. Não é? Tá lá o profissional recebendo treinamentos, vários DDS ao longo de sua carreira como eletricista, vários cursos de reciclagem, e tá lá o profissional em campo fazendo diametralmente o oposto do que é para ser feito. Ele sabe que tem que fazer daquela forma e faz da forma incorreta e se acidenta. E esse estudo é de 2002, esse estudo é de 2006, de 99, não, é um estudo atual que vem acontecendo nos dias de hoje. Como eu citei no início do vídeo, teve um acidente, tá? No dia 13 de novembro. E o profissional sequer testou a rede para ver se estava energizada. Tomou descarga, tá? Será que esse profissional nunca ouviu falar em detector de tensão? Será que nunca ouviu falar? Já ouviu, mas por que não fez? Excesso de autoconfiança. Tá lá o profissional, repito, fazendo diametralmente o oposto do que se deve ser feito, tá? Então eu destaco para vocês em nossas ponderações, nos relatos afirmados, os procedimentos e uso de EPI e EPC não estavam sendo utilizados corretamente, tendo como exemplo o trabalhador que não utilizou o testador de tensão, galera, o detector de tensão, e ao encostar-se à rede que estava energizada, teve como consequência o quê? O choque elétrico. Sabe-se que acidentes são evitados com aplicações de medidas específicas de segurança e selecionadas de forma a estabelecer maior eficácia na prática. É necessário um programa de prevenção contra acidentes, sendo essa uma estratégia para que se possa reduzir os acidentes. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Observe que é um material gostoso, oferecido pela Segvita, né? A gente traz esse material para vocês. Sempre preste atenção nos procedimentos, obedeça sempre as regras de segurança, porque elas existem justamente porque ocorreram acidentes e percebeu-se que deveria existir aquele procedimento para que esse acidente não se repita. Mas não basta estar na letra da norma, a gente precisa praticar isso em campo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, um oferecimento da Segvita, tá? No próximo material, a gente vai estar finalizando essa playlist de CEP e estaremos falando aí de responsabilidades. Será o nosso episódio de número 17. Eu vou ficando por aqui. Segvita! Segurança, vida e trabalho.